Bora começar, não estranhe, o começo vai ser um pouco diferente. Hello, my name is Maurício and I'm your friend. Olá, meu nome é Maurício, eu sou seu amigo. Olá, meu nome é Vitória, eu sou sua amiga. Hello, my name is Victoria, I'm your friend also. What we are going to do today? O que nós vamos fazer hoje? Talk about something that is very peculiar in all Brazilians. Falar sobre algo que é muito peculiar em todos nós brasileiros. Do you ever notice that Brazil is the country that is in the top one of anxiety in the world? Você já notou que o Brasil ele é o país número 1 num tópico de ansiedade no mundo? So this is not my information. This is the Health Society information. E essa não é uma informação que eu criei, essa é uma informação da Organização Mundial da Saúde. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando en otras lenguas hoy? ¿Qué? So why am I talking another language today? Então, por que eu estou falando em outras línguas hoje? This is a way that I find to domain my anxiety. Essa é uma das formas que eu encontrei para dominar a minha ansiedade. I'm 55 years old. Eu tenho 55 anos. I'm married with this wonderful, beautiful lady. Eu sou casado com essa mulher maravilhosa, linda, cheirosa. Sometimes she's like Buzz Lightyear. Alguns dias ela parece o Buzz Lightyear. Have you ever seen Buzz Lightyear in the Spanish version? Você já assistiu o Buzz Lightyear quando ele muda para o espanhol? So she's got a little bit crazy. I think she was actually today this way. Ela às vezes parece um pouquinho doida, acho que isso aconteceu hoje aqui. And we are going to talk about this anxiety thing. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, ansiedade. So I will ask Pastor Gabriel to put in the... No, Pastor Gabriel is not going to do anything. I am wrong. Resumindo, já deu já. I am wrong. So, this is the information that we just said to you. Essa é a informação que a gente acabou de trazer para vocês, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo de acordo com a OMS. And take a look on this, that more than 60% of all Brazilians feel any kind of anxiety. Então presta atenção nisso. 60% dos brasileiros sentem algum nível de ansiedade, mais de 60%. So and then it comes to a question for us. Então isso nos traz a uma pergunta. Who is under anxiety attack is demoniated? Quem sofre de ansiedade está endemoniado? Então já expulsa aqui, gente. Já pode vir. There's a lack of faith. Quem sofre de ansiedade não tem fé? How many of you already feel this way? Quem já se sentiu ansioso? And feel that, wow, I don't have any faith, I'm terrible. E já sentiu tipo, eu não tenho nenhuma fé, meu Deus, eu estou endemoniado. So, do you know what the Bible says about the matter? Você sabe o que a Bíblia fala sobre esse assunto? So, let's take a look. Vamos lá. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Father God, we pray for you Deus Pai, nós queremos agora orar and we ask you e nós te pedimos in the next 60 minutes, que nos próximos 60 minutos you teach us, o Senhor nos ensine, you touch o us Senhor nos toque, for us to domain the anxiety. para que a gente possa dominar a ansiedade. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Então, a partir de agora, vamos falar português mesmo. O que fazer com essa ansiedade é o nosso tema. Como eu disse, eu tenho 55 anos de idade e você tem? 20 anos de idade. Eu tenho sido extremamente atacado pela ansiedade. E eu também. Eu sou apóstolo, profeta, já fui a 50 nações e ainda sou atacado pela ansiedade. E eu sou a Vitória, também sou atacada pela ansiedade. Nós acabamos de ler um texto que diz, por isso eu digo a vocês, quem que está dizendo aqui?
Jesus. Jesus. E o que Jesus fala, Vitória? Jesus, ele estava dando o Sermão do Monte, né? Desde Mateus 5 a gente acompanha. E aí Jesus vem e fala: não andeis ansiosos, não se preocupem com a comida ou com a bebida. Porque o que é ansiedade? É uma pré-ocupação. Eu estou ocupado antes de acontecer. Sim. Excesso de futuro. Antecipação do que talvez nunca exista. E a gente vai falar disso. Você sabe o que é ansiedade no hebraico? Ansiedade, existem várias palavras no hebraico. Eu peguei uma das mais leves, tem umas bem mais pesadas, mas eu vou pegar isso aqui. Diga tsará. Sarra? Tsará é dificuldade, aflição, problema. Ou seja, será que Jesus está dizendo negue as dificuldades? Em outras palavras, chegou o boleto em casa? Não existe. Não preciso andar ansiosa. Taca longe o boleto. Joga fora o boleto. Não é isso. A ansiedade, ela vem de uma raiz chamada tsar. Tenta você aí. Tsar é estreito, apertado, opressor, adversário, inimigo. Ou seja, da onde vem a ansiedade? De um opressor ou de uma situação que eu estou me sentindo apertado, eu me sinto caçado pelos inimigos. Mas tsar vem também de uma outra palavra, diga tsará. Tsará quer dizer atar, ser estreito, estar em aperto, estreitar, causar aflição, sitiar, ser impedido, estar atado. Isso quer dizer, quando eu começo a me sentir impotente acerca de alguma coisa, quando eu começo a passar por alguma aflição, problema, então é que começa a ansiedade. Isso é o que a Bíblia diz. E o que nós devemos fazer? Ou melhor, qual que é o real problema dessa situação? Vamos lá, Mateus 6, 24. Antes de Jesus falar o por isso não se preocupem, olha o que ele fala. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Isso aqui que você está vendo foi um papo de mais de 1 hora meu e da Vitória no telefone. Nós começamos a conversar, porque primeiro eu ataquei a ansiedade dela. Chegou na quarta-feira, eu abracei a Vitória, falei, domingo você prega comigo. Gente, a partir desse dia a Vitória não teve mais prisão de ventre. Foi, liberou, tranquila. E aí começou, meu Deus, o que é? A P, você vai falar comigo? Na quinta noite, eu liguei para a Vitória, a gente falou mais de 1 hora. E a gente começou a ler os textos juntos. E eu fiz essa pergunta para a Vitória. Quando Jesus diz, o texto do 25, por isso, isso quer dizer o que está antes. Então eu quero que você acompanhe o nosso papo para ver se funciona para você. Se não funcionar, a gente se divertiu para caramba, ora, e aí você paga o almoço para alguém. Mas, presta atenção, se está por isso o quê? Por causa de uma raiz, 2 senhores. O problema é, não deixe a ansiedade se tornar seu Deus. Jesus não está dizendo que é pecado sentir ansiedade. Jesus só está dizendo, não deixe, na medida que você vai caminhar, que a ansiedade se torne o seu Senhor. Suas atitudes não podem ser dominadas pela ansiedade. Sim. Quem está comigo? É igual aquele meme, se amar é crime, eu sou traficante, né? Se a ansiedade é pecado, me leva aqui, morri já. E eu sou o traficante que eu passei você. Ou seja, o problema então é? Ser dominado pela ansiedade. Bora de novo, o problema é? Ser dominado pela ansiedade. A ansiedade, ela nos leva a vários cenários catastróficos. Eu não sei vocês, mas eu tenho essa questão de sempre pesquisar e ir a fundo cientificamente, entender os assuntos. E o que a ansiedade faz? A ansiedade, o medo que a gente sente, ele é um gatilho natural do ser humano, para o ser humano estar vivo. Senão, na natureza, o javali, o pumba ia ver o simba vindo e não ia sair correndo. Né? Então, o que acontece? O problema para nós da ansiedade é que a situação que nos dá o gatilho da ansiedade, a gente não tem como fugir. Então, um problema financeiro te dá o gatilho da ansiedade. Tem como você sair correndo do problema? Tem como você correr do boleto? Não. Então, o seu corpo tem que lidar com todas as reações e gatilhos de fuga sem você poder fugir. E por isso a gente começa a criar cenários catastróficos na nossa cabeça. Então,
hoje a gente quer mostrar para vocês algumas formas que Jesus nos mostra na palavra de como dominar a ansiedade para não ser dominado por ela, para não viver um pecado de ansiedade e como nós também temos aprendido a dominar a nossa própria ansiedade. Então, uma das formas de não deixar a ansiedade te dominar é se ater às evidências. Quando vem esse cenário catastrófico na minha cabeça, o que é real de tudo isso que eu estou pensando? E uma das coisas que no papo a Vitória falou e me deixou bem, assim, intrigado com a verdade é que a ansiedade me cega para a gratidão. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas porque eu estou ansioso, eu paro de agradecer ao que já aconteceu. Em outras palavras, a Lúcia já tinha falado isso para mim outro dia. A gente tinha tido uma grande vitória e eu comecei a entrar em pânico por causa de ansiedade. E ela falou, cara, você não consegue agradecer o que Deus fez? E eu não tinha me tocado, porque a frase não tinha sido colocada do jeito que a Vitória colocou, que é, a ansiedade me cega para a gratidão. Ela impede eu olhar o que Deus já fez. E se eu não olho para o que Deus já fez, eu paro de confiar no Deus que vai fazer de novo. Amém. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim fez todo sentido. E por que a gente colocou isso? Porque o verso que a gente leu anteriormente, do 25, ele fala assim, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Cara, eu tô aqui tão preocupada em ter roupa, em ter comida, em ter o dinheiro, em ter um novo emprego, em ter a nova oportunidade, que eu não paro para agradecer pelo que eu tenho agora. E além, eu começo a pensar, meu Deus, mas e se faltar comida? E se faltar roupa? E se não sei o quê? Que eu não consigo ver o que é evidente. O que é real de tudo isso? Eu tenho um corpo, eu tenho saúde. O meu Deus supre. Certo? E assim como a P falou, recentemente aconteceu comigo uma coisa muito legal que eu estava orando há muito tempo para acontecer. E assim que deu certo, começou a dar tudo errado. Na minha cabeça estava dando tudo errado, né? Porque veio uma pessoa muito abençoada por Cristo e falou comigo de uma maneira que despertou vários gatilhos. Eu falei, como que é possível? Deus me colocou aqui para viver isso e alguém vai acabar comigo. Eu fiquei uma semana, gente, em crises de ansiedade terríveis. Eu falava, Deus, não é possível isso. E aí Jesus me falou, você estava orando há meses para estar onde você está. E por causa de uma pessoa, você vai deixar a ansiedade te dominar e não vai viver essa bênção que eu te coloquei? Então, a gente ora tanto para receber uma bênção, quando ela acontece, a ansiedade vem e faz a gente orar por outra bênção. E a gente não para agradecer o que tem hoje. Né? E botando em perspectiva isso, o que Jesus manda a galera fazer? Ele fala, ó, não fica preocupado, tipo assim, desestressa. Tá bom, mas o que fazer? E Jesus fala assim, vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam nem colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que esses passarinhos? Olha que louco, Jesus tira o foco da gente da preocupação e faz a gente olhar para uma outra realidade que está tangível. Você olhar, parar, tem pombinho na praça, tem pardal, tem tudo que você pode olhar ali à volta e falar, cara, os bichos estão vivos. Apesar de toda crise, apesar de toda luta, e ele continua, e nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Ou seja, sua ansiedade não vai melhorar a sua vida, sua ansiedade não vai te trazer nenhum benefício. Eu costumo dizer que ansiedade é um sinal de que eu estou vivo, e de que eu tenho uma grande expectativa de algo tremendo que está para acontecer. O problema é que isso pode vir de maneira negativa, porque se eu tenho a sensibilidade para ter expectativa, deixa eu tentar explicar melhor. Porque outro dia eu perguntei para Deus, Deus, por que eu sinto essa porcaria? E eu não questionei Deus, que eu fiz jejum, que eu orei. Não, é só por que eu sinto. Eu sou o cara do porquê. E Deus começou a dizer, o mesmo lugar onde você sente a expectativa pelas vitórias e as promessas, é o lugar onde você sente o medo pelas coisas que podem dar errado. Então vamos usar a palavrinha medo. Medo nem sempre é um demônio. Pode se tornar um demônio se ele dominar a sua vida. Mas medo é um sentimento bom.
Por causa do medo, eu não pulo da janela do 10º andar. Porque às vezes eu acho que eu posso voar. Quem aí já voou em espírito? Pessoal aí do profético. Já... Cara, é muito louco. Aí não dá umas vontades, pô, vou voar mesmo. O que me segura para não pular? O medo. E esse medo é bom, porque ele é uma garantia de vida. A ansiedade é o mesmo lugar, mas me dizendo que você vai morrer. Quantos estão comigo? Faz sentido para alguém isso? Beleza. Sim. Gostou, né? Eu vi sua cara. E Jesus fala, né, quando ele diz, vejam os passarinhos que vão para o céu, ele está colocando a gente para olhar para a natureza. E ele fala, será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Lembra que eu falei de eu me apegar ao que é real do que eu estou pensando? Uma outra técnica para você dominar a ansiedade. Se atenha às evidências. Qual é a evidência de que eu não vou morrer com essa situação? Qual é a evidência de que eu não vou passar fome? Qual é a evidência de que não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar nada? Olha o passarinho voando. O Senhor está cuidando daquele passarinho. O Senhor cuida do passarinho, o Senhor cuida de mim. Jesus está fazendo a gente olhar, tirar os nossos olhos da preocupação e olhar para a natureza, olhar para onde a gente pode ter as evidências. Certo? Então, por exemplo, a situação que eu vivi de uma oportunidade de trabalho e comecei a ficar preocupada e ansiosa. Qual que era a evidência qual que era o meu pensamento? Não sou boa o suficiente para estar aqui. Qual que é a evidência que eu tenho sobre não ser boa o suficiente? Nenhuma. Qual que é a evidência que eu tenho sobre ser boa o suficiente? Eu consegui a vaga. Eu enviei um portfólio, ele foi aprovado. Eu negociei, foi aprovado. Então, eu só tinha evidências de que eu era boa sim. Ou seja, a ansiedade já não pode mais me dominar. Então, é isso que Jesus está falando. Se atenha às evidências, cara. Eu estou aqui, eu estou cuidando do passarinho. Por que eu não vou cuidar de você? E Jesus continua e fala o seguinte, por que vocês estão preocupados com roupa? Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham e nem fazem roupas para si mesmos. Mas quem que está afirmando? O Criador dos céus e da terra. O que fez as plantas, os passarinhos, fez você. O que fez com que Israel andasse 40 anos no deserto e a roupa não se consumiu. O sapato, as sandálias não se consumiram, nem cárie os caras tiveram. 40 anos está registrado na Bíblia. Ele está dizendo o seguinte, nem o Salomão, que foi o cara, usava roupa tão bonita como as flores. Ou seja, Jesus, de alguma maneira, está dando uma garantia para a gente. E qual que é a garantia, Vitória? Lê para a gente o verso 30. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Então vamos rever aqui quais as dicas de Jesus para nós. Beleza? Fala depois de mim, me apegar às evidências. Me apegar às evidências. Agora, você pode dizer, mas eu tenho evidências que os problemas existem. Sim, mas você tem evidência que, apesar de todos os problemas, desde o ventre da tua mãe, você está vivo até hoje. Você tem as evidências que Jesus deu. Olha para a natureza, os passarinhos continuam voando. Olha para as flores, elas continuam lindas, bem vestidas. Agora diga, Deus está perto e Ele não me deixará. Jesus diz o seguinte, ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. Ninguém, cara, se você é propriedade de Jesus, quem tretar com você vai tretar com Jesus. Deixa eu tentar explicar de outro jeito. Você é noiva, o noivo é ciumento. Ai daquele que mexer com você. Amém. Agora, essa última frase eu deixo para a Vitória, porque ela que está me ensinando isso. Ela sempre teve som nesse. Mindfulness. Uma das técnicas que a gente tem para controlar a ansiedade, não deixar ela te dominar, é o mindfulness. Que é justamente o que Jesus está falando. Jesus fala, você não pode servir a dois senhores. Não se preocupe com a roupa e com a comida. Trouxe fatos, certo? Aí ele pega o pessoal lá e fala assim, então olha para as árvores, olha para a natureza, olha para os passarinhos. O que ele está fazendo? Está tirando o olhar daquela galera dos problemas e trazendo para o momento presente. Isso é mindfulness. Quando a gente está ansioso, a gente não consegue estar no momento presente. Então, o que eu preciso fazer? Respirar. E aí eu vou começar a me concentrar. Eu me concentro no meu corpo. Então, deixa eu me concentrar nos meus pés. Meus pés estão pisando no chão.
Sinta o chão que te acolhe e te acalma. Ancore-se no chão. Os seus pés estão firmados sobre ele. Meditação, gente. Eu fico ouvindo e já decorei. Então, mindfulness é isso. É você tirar os seus olhos do problema e se focar em coisas concretas. A natureza é concreta. Ela está lá. Deus está regindo e está acontecendo. O seu corpo é concreto. Ele está aqui com você. Então, Jesus, o mindfulness, né, ele é uma técnica bíblica. Quando você para estudar, cara, Jesus fazia isso com os discípulos. Em várias situações, quando eles estão no barco na tempestade, quando eles estão alimentando a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Então, depois, né, pesquise sobre isso e faça isso. Quando você estiver se sentindo assim, super ansioso, vai dar tudo errado, eu vou morrer. Para, respira. Tira o seu olhar do problema e olha para o que é concreto, para o que é real. Agora eu sei responder para o meu professor de spinning o que aconteceu comigo semana passada. Eu cheguei no treino, ele olhou e falou, Maurição, o que está acontecendo com você? Você tomou quantos energéticos? E eu estava assim, tentando ir para esse tal do mindfulness. Porque, cara, nada funcionava. Eu já tinha treinado de manhã e a ansiedade, batendo. Eu falei, Lúcia, eu vou fazer uma aula de spinning. Eu vou me matar na bicicleta. Porque eu falei, cara, meu corpo está aqui. Eu ficar aqui com ansiedade, a geladeira vai ficar falando, venha, venha. Porque, cara, uma das coisas que a gente tenta suprimir a ansiedade, os que têm tendência a não comer, é não comer. Eu não tenho fome. E os que têm, assim, uma unção mais de devorador, como eu, vai querer comer o pé da mesa. Vai querer comer doce, vai querer comer açúcar. Alguém está comigo ou eu perdi a audiência? Então eu falei, cara, eu não vou comer essa desgraça, eu vou pedalar. E eu cheguei assim, ó. Mas não era o pré-treino, era a ansiedade mesmo. Eu falei, eu vou usar a ansiedade como pré-treino. E aí treinei no final, pô, Maurício, fala para mim o que você está tomando. Agora eu vou lá tomando mindfulness. Ai, vamos marcar o culto do mindfulness, todo mundo chega e fica, sinta o chão que te acolhe. Brincadeira. Sinto o Espírito Santo, aleluia. O meu é mais agressivo, é na bike. Vamos lá, Mateus 6,32. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. Procurando o quê? O que comer e o que vestir. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. A pergunta que continua. O que devemos fazer quando nos sentimos ansiosos? Porque se Jesus continua... Que é interessante, cara, Jesus não para, ele está falando do mesmo assunto. E ele continua... Se Jesus está vários versículos falando, e versículo não existe, tá? Isso é uma formação canônica para a gente poder estudar de maneira ordenada. Mas é um papo, Jesus continua minutos falando do mesmo papo. Jesus, então, ele continua dando dica para a gente. Olha o que ele fala. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então, peraí. Antes da gente continuar, a gente vai ler inteiro de novo e emendar no 34. Se lá no começo Jesus diz, não andem preocupados, não andem ansiosos, só que o verso anterior é o seguinte, cuidado, não tenha 2 senhores, só tenha um. Então, o problema da ansiedade é, você vai sentir, ela é real, diga, ela é real. Ela é real. Mas ela não vai me governar. Exato. Sabe por que ela é um rei fajuto? Porque eu tenho um rei eterno. Amém. Quem está comigo? Então, Jesus vai dando dicas, e ele continua. Ele diz, então, você quer vencer a ansiedade? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. O rei governa a minha vida. E tudo aquilo que ele quer, tudo que Deus quer para a sua vida. E ele lhes dará todas essas coisas. Lê o 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. E aqui entram mais dicas de Jesus. Ansiosos, vocês precisam estabelecer uma linha de prioridade para funcionar. Se você é cristão, qual que é a sua primeira ordem do dia? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
Eu disse outro dia para as pessoas, cara, quem levanta rápido? Um monte de gente levantou a mão, falei, cara, não levante rápido. Antes de levantar, espreguice, fale bom dia, Espírito Santo, fale com Deus, vira para lá, para cá, estica a coluna, agradece que está vivo, faz o mindfulness. Cara, eu estou vivo, eu tenho pé, tenho orelha, tenho boca, eu tenho mão, eu sou próspero. A palavra de Deus diz que tudo que eu puser as mãos será próspero. Comece a ver no teu espírito o teu negócio prosperando. Comece a ver antes de levantar. Porque você vai setar o seu dia. Na hora que vierem os ataques, de manhã você já procurou o rei. O rei tem promessas. E ele diz, eu que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Pensamentos de paz para dar o fim que você deseja. Busca de manhã esses pensamentos do príncipe da paz. Deixa ele governar a sua vida. Isso quer dizer prioridade. A gente, quando está num estado de ansiedade, está pensando em tudo ao mesmo tempo, quer fazer tudo ao mesmo tempo. E Jesus sabia disso. Cara, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Sabe por que Jesus pode te curar do que você tiver? Porque ele já sentiu. Jesus entende a sua dor. Quando eu descobri isso, eu falei, uau! Jesus sabe o que eu estou sentindo. Ele não está te julgando pelo que você está sentindo. E por isso ele traz as soluções. Então ele está falando, olha para o passarinho, babá. As pessoas pensam muita coisa ao mesmo tempo. E ele traz vários exemplos. E agora ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Ele já dá a direção. Sua primeira prioridade é o reino de Deus. Então faça uma lista. Se organize das suas prioridades. Tem dias, gente, que feito é melhor do que perfeito. Porque a gente tem 500 mil coisas para fazer. Não vai ser possível fazer tudo. Então eu preciso ter prioridades. Né? E Jesus fala, a cada dia basta o seu próprio mal. Olha só. Mais uma vez, o mindfulness e as evidências. Se atenha ao momento presente. Como a gente falou no início, a ansiedade te tira do presente, te joga lá no futuro. Eu estou aqui pregando e estou falando para vocês, e estou lendo o slide, estou lendo a Bíblia, mas eu estou pensando que amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho uma reunião 10 horas, tenho que esperar a resposta da Tainã, se ela vai poder ter reunião comigo, depois eu tenho que ir para academia, depois eu tenho que ir no correio. E aí eu estou pensando aqui, ó, e estou falando com vocês. Isso é ansiedade. Então o que eu tenho que fazer? Tirar a minha mente de lá e me pôr aqui no momento presente. Antes eu não estava pensando no amanhã, agora eu tô. Eu não pedi para estar aqui, o AP me colocou aqui, mas eu sou uma filha obediente, eu estou aqui porque eu sei que eu vou pregar em muitas nações. Amém. Eu sei que eu vou ser chamada do nada para falar e eu vou brilhar, porque eu sou uma filha mais que vencedora, porque eu tenho promessas na minha vida, eu tenho uma família que torce por mim e eu vou andar de glória em glória. Aleluia. Oferta aqui, amor, para comprar a palavra. Aleluia. Cara, se cerca de pessoas que querem o teu bem. Sim. Se cerca de pessoas que vão profetizar para a tua vida. Que vão lembrar quem você é de verdade. Porque a ansiedade ela é passageira. Sim. Mas a verdade eterna de Deus, ninguém pode roubar de você, a não ser você mesmo jogando fora. Você sabia que 90% do que você pensa que vai acontecer de ruim com você, nunca vai acontecer de verdade? Como é que chama isso, Vitória? Catastrofização. Transformar tudo em uma catástrofe. Gente, vocês não têm noção. Às vezes aparece assim, amor digitando. Eu já fico, meu Deus, quem morreu? O que aconteceu? Pegou fogo a casa, inundou alguma coisa. Enquanto fico 5 segundos do digitando, minha cabeça já criou 1000 catástrofes. E nada aconteceu. Eu tipo, tá bem? Almocei. Mas a minha cabeça já tá lá, meu Deus. Quando aparece AP digitando, então, misericórdia, já penso, o que aconteceu? Já vai criando assim. Meu Deus do céu. Isso é catastrofização, a gente não pode ser assim. Gente, vamos pegar e usar essa palavra para evitar ruga. Olha que palavra, catastrofização. Você mexe todos os músculos da cara, bicho. Então usa essa porcaria, pelo menos para não ter ruga, e entenda que não é assim. Eu estava desse jeito com a Lúcia. Tudo que ela falava para mim, eu falava, cara, é ruim. Qual que é a má notícia agora? E era tipo isso, quem morreu? Porque, gente, era gente sendo internado, é gente passando mal, é gente morrendo. Você só espera coisas ruins. Do último imersão lá de São José, morreu uma irmã de 59 anos, foi achada 3 dias depois em casa. Morte súbita, puf. Mas, gente, é notícia ruim toda hora, você falou, Jesus, mas não é verdade. Notícias boas estão chegando. Amém. O melhor está por vir. Amém. E eu sempre disse, quanto pior, melhor. Porque se está ficando ruim, é que o faraó do Satanás está
endemoniado que sabe que você vai sair contra espojos. Vamos falar um pouquinho de tipos de ansiedade. Legal. Então, quando a gente começou a discutir o que a gente ia falar, uma coisa que eu falei, AP, a gente precisa separar os tipos de ansiedade. Porque senão, gente, eu, como uma pessoa, né, que vive ansiedade às vezes, né, tá sendo curada, eu ia no culto e o tema era ansiedade, eu já saía assim, Deus me crucifica, me leva, me mata, porque não tem mais jeito, já enterra. Porque a gente ouve coisas sobre ansiedade que é tipo assim... né, que o Kevin faz assim. Eu falava, meu Deus, porque a ansiedade também traz culpa, né? E você fica se culpando. Então existem tipos de ansiedade. Tem a ansiedade do que está por vir, né? Quando a gente é criança, vai ter um passeio na escola, vai ter uma prova, não consegue dormir, fica com aquele frio na barriga, aquela ansiedade normal, né? De alguma coisinha que vai acontecer ali, e você fica ansioso. Vou viajar, vou pregar com o AP 3 dias depois dele ter avisado. Então é uma ansiedade assim natural que acontece. Mas também existe a ansiedade. Não sei. Gabriel fala assim, por que você está ansiosa? Não sei, só estou aqui. Por que você está tremendo? Não sei, eu estou tremendo, suando, com tontura, mas não sei. Por quê? É uma ansiedade que se torna uma patologia. É uma ansiedade que vem, a gente não sabe de onde ela veio. E que a gente não pode deixar nos dominar. E existe uma coisa que eu... Gente, o que a gente está trazendo para vocês, nem Vitória nem eu somos psicólogos, psicanalistas. A gente está trazendo no nível humano e também espiritual, mostrando para cristãos normais, tá? Então, por favor, se você está me ouvindo, não fique me julgando se você é da área da ciência. A gente pode falar até algumas coisas que parecem simplórias demais, mas todas elas são bíblicas e também científicas. Só que a gente está trazendo um nível lá embaixo, para todo mundo entender, para ficar claro para todo mundo. Quando eu descobri esse tipo de coisa, foi conversando com meu filho. Eu já contei isso aqui. Eu tenho as minhas ansiedades muito racionais do que está por vir, ligadas às lutas financeiras da família, da empresa, problemas, beleza? Isso é um tipo de ansiedade do que está por vir. Aí eu pergunto, Benjamin, o que é o gatilho da sua ansiedade? Porque 90% dos gatilhos da minha ansiedade são de coisas por vir. O Benjamin fala, não sei. Eu falo, como não sei? Não sei. Aí eu fui entender uma coisa, estudando, ouvindo a Vitória, ouvindo pessoas, lendo, eu fui ver que o fato de você, desde pequeno, ficar sob a ansiedade, ou seja, debaixo do domínio dela, faz com que o teu corpo produza, dentre outras coisas, cortisol. Sim. E então o teu corpo começa automaticamente a produzir esse negócio e você começa a ter essa sensação sem precisar mais de gatilho. Já está natural em você. Sim, e o AP falou, eu lembrei que eu descobri assim, fazendo terapia e tal, que muitas vezes essa ansiedade que a gente não sabe de onde está por vir, ela foi gerada na infância. Uma pessoa que cresceu numa infância sem segurança, sem estabilidade, ela tende a estar sempre em estado de alerta, né? E eu sempre dou esse exemplo, assim, eu acho que meu pai não está assistindo. Quando eu era criança, o meu pai falava assim, ó, sexta-feira a gente vai viajar. Vocês arrumam a mala que meio-dia a gente vai sair de casa. Beleza, falou isso na segunda. Você passa a semana toda. Sexta-feira eu vou viajar, sexta-feira eu vou viajar, sexta-feira eu vou viajar. Aí acontecia 2 cenários. Ou chegava na quinta e ele falava, a gente vai agora. Pega a mala e sai. E a gente tinha que correr. Ou chegava na sexta-feira, 11h59, e ele falava, a gente não vai mais. E, gente, isso era muito constante, assim. Tia Flávia sabe aí, ó, tio David, que, tipo... cresceram comigo, sempre era ou a gente vai agora, ou a gente não vai mais. Gente, isso aí lembra minha sogra. A minha sogra era assim. Você marcava um negócio, ou mudava antes, minutos antes, ou não ia ter mais, ela conseguia azedar o pé do frango. Que falava, não vai ter mais. Brigava com alguém, ou inventava uma briga. Por isso que você é ansiosa e hoje você quis pular a oferta e mandou o pessoal do louvor descer e eles tiveram que voltar e subir. Agora entendi. Obrigado, Vitor. A gente cresce sem estabilidade. Perdão, então, gente. Eu ia guardar essa por muito minha família como vingança, mas
talvez nem todos entendam no Amo Muito Minha Família que vai ter passado tanto tempo, mas venha no Amo Muito Minha Família. Vai ser o dia da vingança. Estou guardando umas aqui. E aí o nosso corpo ele tá sempre em estado de alerta, produz cortisol em em quantidades absurdas. E aí ou você vai pra academia, ou você come um chocolate, ou você toma um café. Gente, conta outra história, tá? Não vou fugir não, tô aqui. Teve uma vez, a gente tava lá no Chofar Sertão, e aí eu tava passando o meu café, tipo, eu levei meu café, minha cafeteira e tal, tava passando o meu café lá. E aí, todo mundo começou a me zoar. Ai, porque a Vitória não vive sem café. Porque a Vitória não fica sem café. Porque eu vou desafiar a Vitória a fazer um dia de café. Porque a Vitória não sei o que do café. E eu, gente, relaxa, cara. É só um cafezinho e tal. Mas por quê que eu tô falando isso? Porque teve uma vez, ano passado, que eu fiz jejum de café. E eu tava nesses níveis de cortisol muito altos. E eu fiz jejum de café e de chocolate. Eu fui parar no hospital, gente. Tomei injeção. E o médico, por que você tá aqui? Eu falei, eu parei de tomar café e comer chocolate. Foi tanto cortisol que produziu que me deu crise de enxaqueca. Abstinência. Não, foi cortisol da ansiedade, gente. Estou aqui compartilhando com vocês. Aí começaram a me zoar que era abstinência. Mas, às vezes, se você não tira esse cortisol do seu corpo, que o mais ideal é ir na academia, né? Você continua nesse estado de alerta para sempre. E Jesus está alertando a gente para isso. Tá sendo bom para vocês? Isso aqui é papo de família. E uma das coisas que eu quero que você se prepare é porque em breve eu quero você comigo, com a apóstola, aqui também. Eu estou dando já ansiedade a alguns. Se prepara. Porque o nosso papel também é formar novos pregadores. Existem estilos de pregação, mas, cara, todo mundo é muito bom. Só precisa ser treinado. Beleza? Então, para onde a gente vai, Vitória, agora? Agora a gente vai para Filipenses 4. Carta de Paulo aos Filipenses. Cara, Paulo, o cara que mais escreveu o Novo Testamento, era ansioso, mano. Gente, olha só. Paulo, ele foi jogado na ilha, passou fome, passou frio, passou sede, passou tudo. Eu falei pro AP, se eu fosse Paulo, eu teria morrido de ansiedade, não seria nem na ilha. Porque Paulo, se você lê a história de Paulo, meu Deus, que eu não tenho problema perto do Paulo. De verdade, gente. Mas quando a gente lê isso aqui, não lê como se fosse um cara mega blaster super poderoso. Lê como um cara como você, que tem dores, que tem problemas e que está nos dando dicas de como ele venceu e não foi dominado pelo problema. Sim. O problema vai acontecer. A ansiedade vai te atacar, mas você não vai ser mais dominado por ela. Sim. E em Filipenses 4, quando Paulo está escrevendo, ele está vivendo a base de ofertas. Então, Paulo estava sendo sustentado nesse tempo pela igreja. Então, ele não sabia se ia vir, se não ia vir. Naquele tempo eram cartas, né? E ele estava vivendo, sendo sustentado pela igreja, sendo sustentado pelo Senhor. E ele está escrevendo para a gente sobre ansiedade. Ou seja, ele tem propriedade de fala. E olha que Paulo não tinha aplicativo de banco para ver, será que enviaram oferta? Será que enviaram oferta? Era pior, bicho, porque a oferta tinha que vir por uma pessoa que demorava meses para chegar. Não é igual agora, envia uma oferta, aí você fica esperando. Faz o Pix. Faz o Pix. Né? Uma coisa é, 30 minutos depois está lá na sua conta, 30 segundos depois, às vezes. Agora imagina, 30 dias não chega comida e você está vendo a farinha acabar. Você está vendo o azeite acabar. Você está vendo tudo acabar. Imagina o nível de ansiedade de um cara que viveu como o general de guerra, o fariseu de fariseus, que teve um baita do nível social e de repente Deus joga ele numa dependência de oferta. Eu quero te ajudar a entender que você não está sozinho nesse mundo e, como diz as Escrituras, as mesmas aflições que você passa, seus irmãos estão passando pelo mundo. Sim. Bora ler, então? Bora lá. Filipenses 4:4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus.
Essa palavrinha aqui, a Vitória me chamou a atenção, eu achei muito legal. Do verso 5, eu vou voltar rapidinho aqui para você ver. Sejam amáveis. Explica pra gente aí o que você recebeu dessa palavra, Vitória. Bom, essa palavra amáveis, em outras versões amabilidade, ela é a palavra grega epieikes, que significa tenham um temperamento maduro e ponderado. Agora, vamos fazer o brincar de Lego. Vamos pegar todas as peças até aqui, desde o início do mês da consagração, hoje dia 19. Na consagração, a gente aprendeu que maio está ligado a Maiestá Bonadeia, está ligado a Maia, uma deusa dos extremos, uma deusa que vem destruir a sua colheita, uma deusa que está ligada a um monte de coisas ruins. Nós aprendemos no Crescendo essa semana que o mês espiritual tem uma regência cósmica que traz um monte de coisa ruim: prostituição, lascívia, ansiedade, bulimia, os inatingíveis, padrões físicos inatingíveis que levam as pessoas a dietas malucas. Será que tudo isso tem a ver com ansiedade? Será que o nosso tema tem a ver? E quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo, cara, principalmente quando chegar nessas estações que você está sendo atacado por isso, busque equilíbrio. Talvez a amabilidade aqui seja, ame-se até o ponto de não ficar tão extremista para lá ou para cá. A ansiedade veio, você vai e busca a paz de Cristo. Você busca Deus em primeiro lugar. Não quer dizer que ela não existe. Não deu certo, pede para alguém orar. Respira fundo. Pede ajuda, se concentra. Se preciso for, vá ao psicólogo, psiquiatra. Se preciso for, tome remédio. Porque se for patológico e o teu corpo está produzindo cortisol demais, você não é um derrotado porque você está tomando remédio. Você não é um endemoniado porque você está tomando remédio. O problema é que o pastor André e eu somos de uma geração que ir no psicólogo e psiquiatra é ser doido. Quem é desse tempo? Você tem que ir para o psicólogo, você é doido, você é maluco. Levanta a mão, quem é desse tempo? Já acabou essa ignorância. Ter dor de dente não é ser endemoniado. Você vai no dentista porque teve uma dor de dente. Ah, mas Israel ficou 40 anos sem cárie. Se eu estou tendo cárie é que eu estou em pecado. Bicho, um bando de murmurador. Ah, então por quê? Eu estou pior que o murmurador? Não, querido. Talvez você tenha tido algum problema de formação. Talvez mamãe tenha deixado você com a mamadeira, com um todinho, com Nescau, e impregnou as raízes do seu dente. Tem um monte de coisa que a Ana Paula e a Apóstola podem dar aula para a gente melhor do que não fazer para as crianças evitarem ter cárie lá no futuro. Mas eu e você precisamos ter algo agora. Equilíbrio. Sim. Faz assim. Fala, equilíbrio. Equilíbrio. Seja maduro. Seja ponderado. Isso é amabilidade. Diga, eu me amo. A tal ponto de dar um basta para essas outras vozes aqui dentro. Porque a ansiedade muito é ativada por vozes dentro de você. Vai morrer, vai perder tudo, vai dar tudo errado, você vai passar vergonha na hora que você for pregar junto com a P. Não, é que eu já estava pensando, meu Deus, o que o AP vai dar de feedback depois? Será que eu já falei alguma coisa que não era para falar? Já estava aqui assim. Misericórdia, está repreendido. Bom, em outras versões, o verso 5 vai estar assim, ó. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Ou seja, a gente acabou de ver que é ter um temperamento maduro e ponderado. Qual que seria o oposto de ter esse temperamento maduro e ponderado? Pânico, medo extremo, ansiedade. Então, se a gente lê de outra forma... Agir como criança. Sim. Exatamente. Bater porta. Todos os extremos de temperamento. Então, se a gente lê de outra forma, não viva nos extremos, porque perto está o Senhor. Em outras palavras, o Senhor
deu uma revelação para Paulo, que era um cara treinado para a guerra, do seguinte: nem sempre pegue a espada. Nem sempre vá para a reação, porque a reação, ela vem de uma ação. Isso quer dizer, na lei da física, é proporcional à mesma força, mas quem é o ativador? A ação. Se a ação está vindo por uma mentira, por um pensamento mentiroso, eu vou reagir usando a própria mentira? Não. Eu preciso estar ponderado, e o Senhor está dizendo: perto está o Senhor. Ele está dizendo: eu estou com você, ainda que seus olhos não vejam, que você não esteja sentindo nada, mas eu garanto, eu estou com você. Lembre-se disso. Quando a ansiedade vier te atacar, fecha os teus olhos e fala: Senhor, o Senhor está brincando de esconde-esconde comigo? Onde o Senhor está? Mostra para mim onde o Senhor está. Mostra para mim se o Senhor está me abraçando, se o Senhor está me cobrindo com as suas asas, se o Senhor está me carregando no colo, eu não estou vendo nada. Mas o Senhor garante, Ele está comigo. Você pode dizer: o Senhor está comigo? O Senhor está comigo. Fala isso de novo. O Senhor está comigo. Então a pergunta continua: como não ser dominado pela ansiedade? Você viu que, mais uma vez, a gente precisou se ater a uma evidência. O Senhor está comigo. Combata os pensamentos ansiosos com aquilo que é real. Lembra que o P falou que 90% do que a gente imagina não vai acontecer? Pensamentos disfuncionais, pensamentos de ansiedade, são mentiras. E como que a gente combate a mentira? Com a verdade. Veio o pensamento, veio tudo isso, combata com: perto está o Senhor. Não, esse problema não vai me abalar. O Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor está perto. Olha só, lá em 1 Pedro 5,7, Pedro parece que está falando o mesmo que Paulo, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então, peraí. Já tem um monte de dicas aqui. Eu olho para a realidade, eu olho para mim mesmo, vejo que eu estou vivo, mas peraí. Estou sendo atacado pela ansiedade? Senhor, eu li outro dia no teu livro que eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Isso quer dizer, o Senhor me comprou, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Deus, eu estou com esse negócio, isso está me fazendo mal. Então, eu estou entregando para o Senhor porque está ruim. Porque o salmista, ele diz que Deus é o carregador do meu fardo todo dia. A ansiedade começa a se tornar um fardo. Você começa a caminhar ansioso, se acostuma, o próximo passo vai ser depressão. Então, para você não ir para o próximo passo, e num futuro a gente vai falar sobre depressão também, mas para você não ir para o próximo passo, lance sobre ele algumas ansiedades. Não, lance sobre ele as mais difíceis, as piores, as mais cabeludas. Não toda a vossa ansiedade, toda, seja ela qual for. Diga toda, quer dizer toda. Está ansioso sobre dinheiro? Lance a ansiedade. Está ansioso sobre o futuro? Lance a ansiedade. Está ansioso sobre a viagem que você quer fazer? Lance a ansiedade. Está ansioso sobre o emprego? Lance a ansiedade. Está ansioso sobre o que o patrão vai falar amanhã, o que o colega? Lance a ansiedade. Toda a ansiedade. Entrega para ele. Agora, lançar não é pegar um ioiô, vá bem. Não, lançar é lançar e descansar. Quantos estão comigo? Porque eu não vejo Pedro um cara muito filosófico, não. Pedro era prático. Ele sabia o que era lançar. Ele lançava as redes. Sim. Porque ele sabia em quem ele cria. Porque o Senhor dele disse: lança aqui. Senhor, eu já fiz a noite inteira. Será que Pedro, por acaso... E aí isso aí me veio na hora que a gente estava lá na sala, quando você falou: vamos botar esse texto. Cara, será que Pedro não aprendeu esse negócio de lançar da própria profissão? Mas do dia que o Senhor encontrou ele frustrado porque não tinha pescado nada, e o Senhor diz: lança a rede ao mar. Posso te dar uma dica? Comece a lembrar as coisas que Deus já fez de milagre na sua vida. Sim. Comece a lembrar dos milagres que Ele fez. Eu sou um milagre ambulante, não era para eu andar. Ou se fosse para andar, eu estaria andando de muleta. Mas minha mãe insistiu, mais de 30 médicos, até encontrar o médico para me operar. Depois outros médicos, até encontrar o médico. Eu sou um milagre, eu ando. E o milagre que a ciência usou. E então, se Deus precisar pôr a ciência, Ele põe. Deus faz o que Ele quiser. E não é porque Ele precisa e não quer fazer, mas talvez seja para mostrar para mim, Maurício,
marcas e evidências. Talvez as minhas cicatrizes nos pés sejam para eu me lembrar que Deus cuidou de mim, que Deus fez a promessa, e o Deus que disse que eu andaria pelas nações me fez andar e pisar na cabeça do inimigo. Olhe para as suas evidências, olhe para as suas cicatrizes, são um sinal de que vida, de que aconteceu algo. Olhe para as lutas e você já passou e você está vivo hoje. Lance sobre ele toda a ansiedade. Outro versículo que está falando basicamente a mesma coisa. Olha o que o salmista fala. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Quando a ansiedade vier, o Senhor está comigo, eu não tenho que temer. O que pode me fazer essa situação? É interessante porque quando nós lemos isso, nós não entendemos contexto. Mas eu queria que você usasse sua criatividade e memória. Quantos viram alguma notícia do ano passado ou desse ano, no início do ano, do Hamas atacando Israel? É esse o clima que o salmista está passando. É guerra, é perseguição, é injustiça, é crueldade. E o que ele fala? O Senhor está comigo, não temerei. O que podem me fazer os homens? Cara, a gente está com 2 famílias de Israel lá em São José. Pastor Wagner hospedou uma e arranjou apartamento para outra. Nós temos levado eles para pregar de vez em quando, para cantar, para ajudá-los. O MCI tem, em São José, ajudado a suportá-los. Mas tem crianças ali que viram outras crianças sendo degoladas na frente deles. Para que elas vieram para cá? Para serem curadas. Será que Deus não está, de alguma maneira, dizendo, Brasil, à medida que você abençoar Israel, eu vou te abençoar? E assim como você protege os meus pequeninos, eu vou proteger os seus pequeninos? Será que Deus não está colocando para a gente alguma coisa? Porque a gente está diante de um mundo tão terrível que você olha para o sul e fala, meu Deus do céu. Por um lado, tanta catástrofe, e por outro lado, gente querendo levar vantagem. Gente já fazendo planos de negócio. Eu não estou dizendo que é pecado fazer plano de negócio, mas esse não é o momento de fazer plano de negócio, esse é o momento de fazer plano de resgate. É de ir e amar. Se negócios vierem, amém, glória a Deus. Eu aconselhei outro dia um empresário a procurar empresários do Sul e se unir e ajudar. E lógico, fazer negócio, mas se você for fazer negócio com pessoas que perderam tudo, tente levantar milionários que vão pagar. E aí ganhar dinheiro dos milionários, para que eles ajudem os outros a se levantar. Essa é a nação que o Senhor sonha. Prosperar e enriquecer muitos homens para ajudar muito mais homens. E está ligado à nossa ansiedade. O que vai acontecer? E o medo. Quem não teve medo de acontecer a mesma coisa aqui em São Paulo? Ninguém. Quem não tem medo de que, cara, quem garante? Nós não temos uma represa ali. Cara, nós temos um Tietê. Nós temos um Pinheiros. Para pensar. Não precisa. Quantos viram volumes de água tremendos e terríveis? Ano passado a gente estava na Escola Chofá, Vitória, Pastor André. O volume de chuva. Eu mostrei o vídeo outro dia da empresa. Cara, parecia que chovia mais dentro da empresa do que fora. Isso que eu tinha duplicado o volume das calhas. Eu troquei todas as calhas da empresa, botei o dobro do que a ABNT manda, ou seja, a lei manda por X, eu botei 2X. E não dava conta. Eu sei de uma coisa. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu tenho pedido ou pensado, segundo o poder dEle que em mim opera. Legal. Beleza. Então, Paulo ele vai finalizar falando: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, de novo, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, o que a gente está vendo? A gente foi para Pedro, a gente foi para Salmos. O que eu preciso entender de tudo isso? Qual que é a nossa pergunta? Como não ser dominado pela ansiedade? Uma vez que o Senhor está perto de mim, uma vez que Jesus está perto de mim, eu não preciso andar ansiosa por coisa alguma.
Se Jesus está perto de mim, eu não me deixo ser dominado pela ansiedade. Porque quando está perto, eu só olho para ele e eu não deixo que a ansiedade me domine. Então, o grande segredo para não ser dominado pela ansiedade, além das técnicas que a gente repassou aqui hoje, é: o Senhor está perto. Jesus está perto de você. Quando eu apresento as minhas preocupações ao Senhor, quando eu lanço minha ansiedade para Jesus, eu abro mão dela. Abrindo mão, ela não me domina. E aí, a gente entra para esse resultado, que é a paz de Deus. Jesus está perto, eu abro mão da minha ansiedade, eu não temo nada, eu lanço tudo para Ele, e o que acontece? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o meu coração e a minha mente, porque a minha mente não vai produzir pensamentos ansiosos, a minha mente não vai ceder à catastrofização, a minha mente não vai ceder àquilo que o inimigo está plantando, e o meu coração está firmado naquele que pode todas as coisas. E o meu coração sabe que há anos atrás, quando eu passei por aquela situação, o Senhor me levantou, e a minha alma se lembra e se aquieta, e eu lanço a minha ansiedade, e a ansiedade não me domina. Gol! Verso 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então veio um pensamento ansioso. Jesus está perto, eu lanço minha ansiedade para Ele. Lancei a ansiedade, o que sobrou na minha cabeça? Vocês lembram, né? Quando a casa está vazia, voltam 8, 7 pior e 1 que saiu. Então, esvaziei a minha mente da ansiedade, meu coração. O que eu preciso encher a minha mente? Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que merece elogios, tudo que é verdadeiro, digno, correto. Eu me encho de Jesus. Eu me encho da palavra de Deus. Eu me encho das verdades que Ele tem sobre mim, das promessas que Ele tem para a minha vida. É isso que Paulo está falando. E aí, depois de você se encher, olha o que Paulo continua dizendo. Você se esvaziou da ansiedade, lançou sobre o Senhor, se encheu das verdades bíblicas, se encheu das promessas de Deus, e agora? Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Ou seja, Paulo não estava apenas falando sobre como se livrar da ansiedade, como não ser dominado pela ansiedade. Paulo era um exemplo vivo de uma pessoa que no meio do furacão e no meio da ansiedade não se deixou dominar. E ele está falando, se vocês colocarem em prática aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Gente, é um ciclo, ele está fechando um ciclo, e olha só o que ele fala para arrematar, porque ele está dizendo, por último, né? Então ele está dizendo ali o seguinte, depois que você lançar, depois que você se encher e começar a praticar, não, peraí, deixa eu explicar para vocês. Vocês estão achando que eu sou o bambambam? Vocês estão achando que eu sou o mega apóstolo, que já foi a 50 nações? Eu tenho 55 anos, eu não tenho problema. Não. Maurício, você está falando de você ou de Paulo? Dos dois. Porque às vezes você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa não tem problema. Todos nós aqui temos problema. Do dia que você foi concebido, você virou um problema para Satanás. Porque de alguma maneira, Deus criou lá no céu um livro que está escrito a teu respeito, o Satanás passou e deu uma lida, falou, pô, esse cara vai me dar trabalho, pô, essa mulher vai me dar trabalho. O dia que ele for cheio, que ela for cheia do Espírito Santo, ele vai me arregaçar, então eu vou arregaçar com ele primeiro. O ataque contra você é por uma coisa só, diga destino. Deus tem um destino para você, trazer o céu para a terra. Diga propósito. Deus te criou por um propósito, trazer o céu para a terra. Diga identidade. Deus fez você mais que vencedor. Você é filho, você é filha, você é propriedade exclusiva de Deus, você é amado de Deus. Diga identidade. Propósito e destino. Por isso você é atacado, por isso você é golpeado, por isso você é perseguido, porque o diabo sabe que quando você entrar na sua identidade, andar no propósito, você vai alcançar o destino. Por onde você passar, pessoas vão ser curadas. Por onde você passar, famílias vão ser transformadas. Por onde você passar, pessoas vão ser libertas. Aleluia.
Para de falar, ó vida, ó céus, por que tanta infelicidade? Olha o que Paulo fala. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Quando eu era criança, meu avô me deu um presente e eu agradeci 10 vezes. E aí meu avô, Cipriano, pai do meu pai, falou, menino, para de agradecer. E eu lembro a minha avó dizendo, Zenaide, Cipriano, o Maurício, ele é contente com qualquer coisa que você der para ele. E ele expressa a alegria dele com agradecimento. E um dia, lendo esse texto, eu lembrei da minha avó Zenaide. Porque você podia me dar um carrinho de plástico ou me dar um trenzinho elétrico. Me alegrava. Eu aprendi a ser alegre com o carrinho de plástico, com brinquedo de batata e palito. Eu aprendi a ser alegre no sertão sem conforto e estar em Dubai, Abu Dhabi. Porque não é isso que me alegra as coisas, mas é ter uma certeza de que eu sou do meu amado e meu amado é meu. É ter uma certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Eu e você precisamos entender isso. E Paulo arremata e diz assim. Conta o segredo, né? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em outras versões, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo descobriu o segredo para não ser dominado pela ansiedade. Qual é? Permanecer em Jesus. É o único jeito de você dominar a ansiedade e não ser dominado por ela. Porque é uma guerra de deuses. É uma deusa chamada ansiedade, tentando te dominar, usando tudo. Emoção, pensamento, físico, finanças. Ela entra em todas as dimensões e frequências. E em todas as dimensões e frequências que Jesus já te comprou. Ele comprou teu espírito, tua alma, teu corpo, tuas finanças, teu futuro, tua identidade mudou de escravo para filho, teu destino de inferno para o céu e teu propósito andava à toa na vida. Agora você é rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa. Paulo descobriu uma coisa incrível. O segredo para não ser dominado pela ansiedade tem menos a ver com fazer algo e mais a ver com permanecer em alguém. Para não ser dominada pela ansiedade, eu não tenho que fazer. Eu tenho que permanecer em Jesus. Sabe por quê? Quando Jesus fala lá em João 15, que ele é a videira, nele permanecemos e nele frutificamos, nós só frutificamos porque nele permanecemos. Se nos tirar da videira, não tem fruto. Estando fora de Jesus, não há nada que eu possa fazer. Então, para que eu e você possamos dominar a nossa ansiedade, nós precisamos permanecer em Jesus. E eu quero finalizar dizendo que Cristo, Ele é o seu lar, Cristo é o seu refúgio, Cristo é a sua confiança. Em Cristo você descansa, em Cristo você confia. É como aquele hino, que o mesmo que fez o leão jejuar, o mesmo que abriu as águas para que o povo passasse, é o Deus que está perto de você. Toda vez que a ansiedade vier te dominar, olha para o tamanho dela. Eleva os seus olhos e vê o tamanho daquele que está contra a sua ansiedade, daquele que pode resolver o seu problema. É fato que os dias de ataques ansiosos virão. Mas é fato também que Jesus não deixa de estar do seu lado. É fato também que você pode escolher permanecer em Cristo. E assim como Paulo dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Se você pode, fique de pé, levante. Senhor, toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Senhor Jesus, põe a mão na tua cabeça e diz, todas as minhas preocupações, medos, eu lanço sobre o Senhor. Eu levo cativo todo o meu pensamento à obediência de Jesus Cristo. Eu levo cativo todas as minhas ideias à obediência de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, põe a mão no teu coração.
Diga: eu coloco nas tuas mãos todos os meus medos, preocupações e ansiedade. Fala comigo, Senhor.